Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Meireles, dentista e especialista em implantes. Eu estou fazendo esse vídeo hoje com o intuito de lhe falar sobre o implante guiado. Alguns chamam também de cirurgia guiada. É a cirurgia guiada de implante. Mas para que você entenda o processo do implante guiado, antes eu preciso te explicar como funciona a cirurgia de instalação de implantes que não usa esse sistema de guiada, de implante guiado. Normalmente, no procedimento cirúrgico para instalação de implantes, primeiro, claro, a gente precisa fazer uma anestesia local, fazemos uma pequena incisão, né, um cortezinho na gengiva, para que consigamos ver a estrutura óssea, que é o local onde se vai instalar o implante. Né? Como você bem sabe, o implante ele tem uma rosca por fora, um parafuso, na verdade, né, que nós vamos fixá-lo. Nós fazemos um pequeno orifício na estrutura óssea, depois que abre a gengiva, né, e enroscamos esse implante. E posteriormente damos alguns pontos, porque a gengiva teve a necessidade de ser aberta para expor o osso, para que o profissional que vai fazer o procedimento consiga ter uma visualização boa dessa região. Né? Então, depois desse momento, se deixa uma tampa nesse implante, porque aquele local onde o implante é aberto no meio é onde vai ser instalado o dente. Então, ele precisa ser tampado. Ou uma tampa baixinha, que a gengiva vai cobrir completamente, e vai ser reaberto depois de aproximadamente 2 ou 3 meses, ou um outro parafuso, que é uma tampa um pouco mais alta, que nós chamamos já de cicatrizador. E aí a gengiva já vai cicatrizar em volta desse parafuso. Então, esse é o método tradicional. O que acontece quando nós instalamos o implante pelo método tradicional? Normalmente, assim, o cirurgião precisa ter bastante habilidade para poder entender a posição que ele está instalando esse implante, que ele está fixando esse implante na estrutura óssea, e que ele tem uma emergência, que a parte superior do implante permita depois instalar o dente e esse dente não ficar torto para um lado, para o outro, ou que ele tem que ficar com um volume muito grande, né, que às vezes fica machucando a língua ou a bochecha. Então tem que ser um tiro certeiro. O cirurgião tem que ter muita habilidade para fazer a instalação desse implante, porque lá dentro da estrutura óssea, nós temos algo assim, ó. Imagina um ossinho de galinha quando você quebra, não é? Tem aquela parte externa do osso, que é bem dura, que a gente chama de cortical, e no meio ele é mais molinho, né? Que é ali a região medular. É ali no meio desse osso que ocorre a circulação de sangue, e o implante, o ideal é que ele fique bem localizado ali no meio, porque nessa região nós vamos ter bastante estruturas para que ocorra a osseointegração. O processo fisiológico normal, como o implante ele é um material de titânio, o organismo não o reconhece como um corpo estranho. Né? Aquela ideia de que o implante pode ter rejeição, não existe. Isso hoje não acontece mais, por conta do material que é o titânio, e as superfícies dos implantes são muito bem tratadas. Então, pronto, vamos voltar agora ao assunto do implante guiado. Então, o cirurgião precisa ter habilidade para instalar exatamente naquela região, para que o implante consiga ósseo integrar, senão não vai ocorrer uma boa ósseo integração, e aí podem ocorrer problemas futuros, e ele tem que emergir na posição certinha do dente. Tá? Então, é um desafio. Realmente é um desafio se fazer isso e conseguir um resultado, principalmente em casos que precisa fazer vários implantes. Por exemplo, pacientes que precisam fazer uma prótese protocolo. Né? Uma prótese protocolo são vários implantes e ele precisa ter uma ideia na sua cabeça onde esses dentes vão ficar e como está a estrutura óssea. É bem complicado, você não acha, né? O que você imagina? Você conseguir a instalação do implante perfeitamente dentro do osso, que tenha uma inclinação certinha para já sair em cima do dente, e vários implantes ao mesmo tempo. Então, o índice de ocorrer algum erro na instalação desses implantes e depois ter algum prejuízo para o longo da vida do paciente, né, com essa prótese fixada nesses implantes, realmente existe, porque é exigir muito do ser humano. Então, o que se criou? Se criou o implante guiado ou a cirurgia guiada para a instalação dos implantes. Esse recurso é um recurso que eu utilizo muito aqui no consultório. Aqui na nossa clínica, nós fazemos muitas próteses protocolo. E a prótese protocolo, como eu já bem falei,
ela requer instalação de alguns implantes e para fixar depois a peça inteira. Então, se eles não saírem na sua posição correta, o implante, os dentes vão ficar machucando a bochecha, ou machucando a gengiva, ou dificultando a higienização depois por baixo da prótese. Então, o que acontece? Agora vamos partir de novo agora do zero. Esqueça agora, né? Deixa só na memória aí rapidinho o processo anterior. Agora nós vamos começar a outra forma de se fazer implante, utilizando o implante guiado. Como é que nós fazemos? O primeiro passo, quando nós vamos planejar um implante guiado, é a gente fazer um planejamento da posição dos dentes, né? Então, instala-se já uma prótese, uma dentadura no paciente, caso seja um implante para prótese protocolo, e encaminha o paciente para fazer uma tomografia usando essa prótese para que ela apareça na radiografia, na tomografia. E aí eu vou ter uma imagem digitalizada da parte óssea e outra do dente já sobre o implante, né, sobre a estrutura óssea ali, sobre a gengiva do paciente. Essa imagem chega para mim digitalizada. Eu vou posicionar o implante digitalmente, é como se eu fizesse uma cirurgia preliminar, uma cirurgia digital, antes do real, entendeu? E aí, quando eu encontro aquela perfeita posição do implante dentro da estrutura óssea, e eu faço alguma angulação necessária, um deslocamento do implante e uma angulação necessária para que ele saia exatamente atrás do dente que virá depois de uma forma fixa. Esse é o processo do implante guiado. E aí o que acontece no momento da cirurgia? No momento da cirurgia eu vou ter um guia, por isso que o nome é guiada, eu não preciso mais usar a minha experiência, né, a minha expertise de ter uma localização muito precisa daquilo, porque o guia já vai me dizer. Eu fiz todo aquele planejamento virtualmente, e depois esse planejamento que está virtual, ele vai ser concretizado através de uma impressora digital, né? A impressora, ela vai me mandar, é como se fosse a dentadura do paciente, só que com os orifícios, não tem os dentes. Eu vou encaixar na gengiva do paciente, né, acomodar como se fosse uma prótese, e os orifícios já estão ali certinhos para que eu consiga fazer a perfuração e logo em seguida já fazer a instalação dos implantes. E o que é que muda nisso tudo? Muda muita coisa. Eu vou ter uma previsibilidade da instalação dos dentes, eu vou ter um implante extremamente bem instalado dentro daquela zona medular, né, que eu te falei, que vai ter uma boa irrigação sanguínea, que vai praticamente me garantir um implante ósseo integrado e por muitos anos, um implante que não vai dar problema, praticamente nunca dá, porque nós temos uma segurança da instalação do implante e da parte de fixação em relação ao dente. Existem outros métodos de se fazer também essa cirurgia com guia. Seria um outro tipo de guia, né? Não seria um guia, vamos fazer uma analogia do guia, como se fosse um guia analógico, né? E esse que eu faço seria um guia digital, entendeu? Então, o guia analógico, o profissional solicita ao laboratório de prótese que o envie, né, algo semelhante a essa prótese, que ele vai colocar na região, com os orifícios, para que determine o local do implante, aonde ele vai instalar o implante. Mas esse guia analógico, ele não te dá, né, o profissional não fica com a orientação em relação à inclinação do implante. E aí, da mesma forma da cirurgia inicial que eu falei, a cirurgia convencional, ele tem a necessidade de abrir a gengiva para instalar os implantes. Esse guia analógico, ele apenas vai dar a orientação do local do implante, mas ele precisa ver o osso para poder fazer a instalação do implante. E aí se torna também uma cirurgia que, né, leva um tempo de recuperação, diferentemente da cirurgia digital que eu comentei agora há pouco. Eu gosto de fazer umas analogias. Por exemplo, há algum tempo, né, a maioria das cirurgias, né, médicas no abdômen, por exemplo, elas eram abertas, né? O cirurgião tinha que abrir a barriga do paciente para poder ver tudo aquilo, fazer o seu procedimento e depois fazia suturas por camadas, né, muscular, pele e tudo, para poder fechar a cirurgia.
Hoje em dia, nós sabemos que existe a cirurgia por laparoscopia. Essa cirurgia por laparoscopia está tirando os pacientes rapidamente do leito. Eles fazem o procedimento por um pequeno orifício, né? Faz um pequeno orifício, e através de uma câmera, o cirurgião vai olhando para a câmera e fazendo todo o procedimento no local onde ele tem a necessidade de atuar, no órgão que ele deseja realizar o procedimento. E depois do procedimento, fica só um pequeno orifício e o paciente geralmente já tem alta no dia seguinte. Então, é mais ou menos por aí, né? É algo bem semelhante a esse procedimento do implante guiado. A gente não precisa mais cortar com um bisturi, abrir a gengiva, expor tudo para colocar o implante. Nós fazemos preliminarmente a cirurgia digital no computador, com todas as informações da estrutura óssea e do dente do paciente ali em cima, já no local, como se ele já estivesse usando, e transferimos isso para a boca com um guia. Por isso que ela é muito tranquila, o paciente normalmente, assim, não há quase nenhum sangramento, né? E outra coisa bem importante que eu queria lhe falar, existem muitos pacientes que acham que por ter diabetes, né, claro que tem que estar controlada, que tem um pouco de dificuldade de cicatrização. Então, esses pacientes são pacientes que se beneficiam muito desse método do implante guiado, porque praticamente nós não vamos cortar, né? Então, é um paciente que pode se beneficiar muito desse tipo. Pacientes que por algum motivo tomam anticoagulantes, né? Pacientes que não podem parar o uso do anticoagulante. Então, como a gente não vai fazer uma incisão grande, é apenas um pequeno orifício, são outros tipos de paciente, é outro tipo de paciente que também pode se beneficiar desse grande recurso, dessa tecnologia que hoje em dia está dando muito conforto para os pacientes e muita segurança para os profissionais. E aí a gente traz trabalhos com previsibilidade, trabalho que vai durar por muitos anos sem atropelos, né? Trabalhos que realmente têm um uso por muitos anos e vai suprir a necessidade, tanto funcional quanto estética desses casos. Casos menores de pessoas que têm apenas a ausência, por exemplo, de um dente, muitas vezes a gente faz com cirurgia aberta mesmo, né? 1 ou 2 pontos, o corte é mínimo, tá? Os dentes vizinhos, eles já servem como norte para a inclinação do implante. Então, é uma cirurgia muito tranquila e que, na maioria das vezes, normalmente se faz pelo método convencional. É um método muito bom, mas que para muitos implantes, para um trabalho que vai envolver principalmente protocolo, eu não aconselho. Normalmente, eu prefiro fazer com implante guiado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e continue assistindo os próximos. Um grande abraço e até breve.